Então tá, de volta, sincronizada a abertura da porta, mas é uma interrupção quase que combinada, tudo bem. Quase sincronizado, mas enfim. Então aqui, ó, seguindo falando sobre princípios por trás do Manifesto Ágil, no papo anterior a gente foi até esse princípio que fala sobre construir projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. A gente conversou sobre esse cara aí que está no papo anterior. E aí agora a gente dá sequência, né, falar os outros princípios aqui que faltam. Então, próximo cara, da Straits aí de trilha sonora, né? Não. Então aqui, ó, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de uma conversa face a face. Uma das coisas que a gente dá para discutir até em relação aos princípios do manifesto é que se ele trocasse ali equipe de desenvolvimento para equipe de marketing, equipe de construção, equipe de decoração, equipe de administrativo, uma banca de advogados, não importa. O lance todo é que é eficiente ter uma conversa face a face do que uma conversa por telefone, do que uma conversa com videoconferência. Então, cada uma dessas aí tem um grau de, não só de confiabilidade nela, mas principalmente por aquilo que é o que a gente fala que é o não verbal, né? Então, quando eu mantenho uma comunicação por e-mail, tem toda uma parte de entonação, de propositiva da coisa e tal, que o cara tem que meio que estar derivando, né? Ele tem que estar entendendo como é que o outro lado está se comunicando lá. Então, só esse ponto já é um grande diferencial, por exemplo, se eu já vi o cara ao vivo, a pessoa que eu estou lá me comunicando por e-mail, se eu já conversei com ela alguma vez, se eu consigo, até quando eu leio, eu consigo meio que projetar a voz daquela pessoa falando comigo, né? Numa entonação que pareça uma coisa tranquila e tal. Assim como estava tendo uma discussão por e-mail, normalmente a tua mente está projetando aquela pessoa gritando contigo, ou tentando sair do sério ali numa coisa. Então tudo isso aí, num e-mail, assim como acontece na leitura de um livro, a gente bota a nossa imaginação para funcionar, para projetar tudo o que acontece em volta daquela comunicação. Uma brincadeira que eu faço sempre é tipo, cara, se tá lá 5, 7, 8 e-mails rolando de um lado para outro, para a conversa por e-mail, troca um meio de comunicação, troca por um hangout que seja, uma videoconferência, uma conversa ao vivo e por aí vai. Agora, em pesquisas que se faz, se vê que o mais eficiente de uma conversa é quando eu tenho dois indivíduos conversando face a face e com um quadro branco presente ou algum local onde eles possam desenhar, rabiscar, né, e colaborar para construir aquele conhecimento que eles estão de uma forma ou de outra trazendo ali. Né? Então, o ideal para uma equipe é conseguir usar o que eu tenho a favor de questões de localidade dela, então se ela consegue trabalhar junto a parte do dia ou dias que ela consegue estar presente junto. E nos casos onde eu tenho a necessidade ou tenho a restrição, muitas vezes, de ter uma equipe remota, de eu construir formas de poder me parecer mais próximo dessas pessoas. Então, fazer janelas de chat, achar ferramentas onde eu consiga ter uma fluidez naquilo que está sendo conversado e tal. Então, nos dias de hoje, aí, uma das ferramentas que tem ganhado bastante destaque é o tal do Slack, né, que o cara consegue criar como se fosse um canal de chat, tem a interação e tal. É como se fosse lá, mais próximo, restritivo em relação a isso, é um grupo de Skype lá com a galera trocando ideia e tal, mas conseguir interagir de algum jeito ali no que está rolando. Então eu tenho uma forma de fluidez daquilo, uma timeline da conversa, né, como se fosse um pouco disso, assim, do que se tem. A gente acaba tendo outras ferramentas que trazem um pouco disso. Pega lá Yammer, outros caras que tu tem, o próprio Google Plus, tu consegue ter a postagem, ter comentários ali, mas tudo é o poder que tu tem em relação ao que tu consegue comentar, o que tu consegue agregar da informação que tem ali. Dificilmente esses caras vão conseguir chegar perto ou igual ao que se tem numa conversa face a face, mas a gente vai tentando adequar as ferramentas e tentar trazer isso daí, né, na questão. Teve o caso aí de uma reunião diária, pessoal participando remoto, e aí comentava lá que não dá para ouvir direito quem está falando.
A gente deu ideia lá, tipo, usa o telefone como sendo um token, né, de quem está conversando, e daí tá sempre conversando, tá sempre interagindo com quem está longe, né? Então, são formas ali de conseguir trazer o assunto e conseguir deixar ele mais próximo, né? Então, tentar buscar esses métodos para cada tipo de cliente, para cada tipo de contexto que se tem, para facilitar essa conversa. Pode ter conversa por e-mail? Pode, mas tentar pelo menos, se é um projeto que tem ciclos semanais, tentar interagir de uma forma por telefone, por videoconferência, uma reunião ao vivo, de tempos em tempos, com quem faz esse papel de cliente, né? Então, tentar ter um pouco disso. Outro princípio aqui, software funcionando é a medida primária de progresso, né? Aqui tem outra frase que o pessoal brinca também, que é o feito é muito melhor que o perfeito, né? Então, às vezes a gente fica, não dá para fazer, tem que esperar, tem que planejar mais, tem que fazer mais, e aí a gente não avança, né? O Vinícius Teles tinha lá uma frase, uma apresentação que eu vi dele há um bom tempo atrás, falando que o cliente só sabe o que ele quer quando ele vê o que ele pediu. Então, se eu não crio esse momento de demonstrar para o meu cliente aquilo que está sendo desenvolvido para ele ou aquilo que foi feito, dificilmente esse cara consegue sair do chão ali do que tá acontecendo. Então, daqui a pouco eu tenho essa chance de mostrar para o meu cliente um protótipo de tela que seja, mas o software funcionando, mesmo que seja um paper prototype, que eu consigo interagir com ele, de uma forma ou de outra é algo funcional, né? Mais funcional do que um texto puro daquilo que vai ser feito. E ainda assim eu consigo evoluir para uma primeira versão, alguma coisa que ainda não está, bem dizer, pronto, mas que o cliente já consegue olhar e dizer, não, está no caminho, não é isso que eu quero que seja diferente. Eu começo a interagir em cima desse tipo de processo, né? Uma outra que aqui na parte de princípios ela aparece muito sutil, mas fala assim, os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Aqui se derivam várias coisas, por exemplo, eu deveria ser capaz, se eu tenho entregas a cada 15 dias ou a cada semana, eu deveria conseguir manter esse ritmo constante, de semanalmente ou quinzenalmente estar entregando valor para os meus clientes. Mas aqui também tem uma questão do desenvolvimento sustentável, de falar, por exemplo, de horas extras. As horas extras nada mais são, a não ser raras exceções, mas muitas vezes a hora extra nada mais é do que um reflexo do mau planejamento. Planejamos mal, não sabíamos direito o que tinha que ser feito, a gente planejou, ferrou aqui, agora não deu tempo de entregar, a gente vai ter que fazer hora extra. Muitas vezes a gente consegue negociar isso daí com o cliente ainda, às vezes vai ter um determinado projeto, por exemplo, tem uma Copa do Mundo, e aí eu não tenho opção de dizer, não, a gente entrega daqui 2 semanas, daqui 2 semanas já rolou a grande parte da Copa do Mundo, não, daqui 3 semanas a gente entrega, acabou a Copa do Mundo, tem lá semifinal e final e deu, entendeu? Então, às vezes tem projetos que não vai ter jeito, ou eu faço hora extra, ou beleza, cancela o projeto, não vai ter o que fazer. Mas é importante a gente conseguir perceber isso e não ter como uma reação padrão sempre fazer hora extra, né? Um time que eu acompanhei um período, os caras faziam iterações de 2 semanas e a cada 2 semanas eles faziam hora extra. Então, sempre entre essa primeira semana e a segunda, que fazia parte da iteração deles, do box de trabalho, eles faziam hora extra. E aí, tá, mas por que vocês fazem hora extra? Não, é só para garantir que a gente vai conseguir entregar tudo que está previsto. E aí, naquela segunda semana que fechava a iteração, para começar a nova iteração, daí naquele fim de semana não tinha trabalho no sábado. Mas no outro sábado já ia ter de novo, porque fazia parte da nova iteração. Então, a cada 15 dias tinha um trabalho sábado. Aquilo ali, na verdade, eles não projetavam aquilo como métrica de produtividade do time, como planejamento, eles usavam aquilo ali como um efeito colateral de que sempre eles erravam alguma coisa. Então, aí tu perde a chance de trabalhar, de aceitar a falha, de ter o aprendizado e ir trabalhando em cima disso daí para evoluir. Daqui a pouco, dali 3, 4 semanas, eu não preciso mais fazer hora extra, mas eu vou tentar buscar sempre reduzir, né, esse meu erro para conseguir funcionar num ritmo que é tido como sustentável, né? E quando envolve aqui patrocinadores, desenvolvedores e usuários,
é eu conseguir entender essa cultura que está envolvida, né? Então, o cliente pediu uma reunião às 9 horas da noite. Podemos fazer? Ideal é que não. A não ser que o time trabalhe todo dia, da 1 da tarde às 9 da noite, por exemplo. Não, a gente escolheu porque o projeto é internacional e daí então a gente resolveu trabalhar da 1 às 9 da noite todo dia e não trabalha de manhã. Sei lá. Então podem ter escolhas daqui a pouco que ajustem essa questão. Agora, por esporte, o cara ter que todo dia, 9 horas da noite, entrar para uma reunião, tu vai desequilibrar outras coisas da tua vida, que não só o trabalho. Então aí tem que tomar cuidado, né? Eu tive experiência de participar de um projeto onde toda terça-feira, das 2 às 13h30 da manhã, eu tinha uma reunião. Mas, né, era uma questão assim de se pensar, tipo, eventualmente eu vou fazer esse movimento, né? Mas chegou uma hora que não era mais sustentável, eu me quebrava a semana ali como é que a minha semana funcionava, né? Então é uma questão da gente tentar identificar isso e ver como que eu posso fazer para conseguir viver de uma forma mais tranquila, né, nesse processo, tá? E o outro princípio, ele já bate bem nessa questão de olhar para onde está dando errado e tentar melhorar, né? Então, a contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Aqui tem um grande jogo que é a tendência, quanto maior é a minha base de código, mais difícil vai ser de dar manutenção nesse código-fonte. Quanto maior é o projeto, mais complexo vai ser de continuar evoluindo aquele projeto. Então, se eu não tiver a busca pela excelência técnica, e não só a busca, mas a contínua visando assim, aumentar essa excelência técnica, eu vou criar problemas. Então, um time ele tem que continuar buscando. Se eu produzo 10, eu vou querer produzir 20, 30, 40. Mas a questão é encontrar qual é o ritmo disso que vai aumentar a agilidade sem ferir o princípio anterior de manter o processo sustentável. Né? Porque a gente vai chegar à conclusão que se eu trabalhar 12 horas por dia todo dia, eu aumento a produtividade em 50%. Mas e aí? Eu acabo com a vida das pessoas em 2 meses. Né? Aqui no nosso processo no Brasil, não é uma questão tão visível, mas no Japão já é relatado a morte por excesso de trabalho. Né? Já tem até nome lá, eles têm grupo de apoio, tem um monte de coisa lá que acontece. Os caras se colocam numa pressão, não é uma pressão vinda muitas vezes de dentro para fora, que eles têm que se colocar para ser o melhor, para ser não sei o que, tarará, e muito nessa pegada de melhoria contínua, de eliminação de desperdício, e etc. E tudo tem que ser o melhor, tudo tem que ser o mais rápido e tal. Só que isso cria um impacto tão ruim na vida dos caras que os caras morrem pelo excesso de trabalho. E me fugiu agora o nome, depois eu boto um pop-up na tela aqui para quem estiver vendo o vídeo poder correr atrás ali, deixo um link depois também. Mas a gente não quer isso, então a gente quer conseguir buscar excelência técnica, aumentar a agilidade dentro de um ritmo sustentável. Eu quero ser cada vez mais efetivo dentro das 8 horas de trabalho, das 6 horas de trabalho, a carga horária que eu tiver para aquele projeto que eu estou trabalhando, né? Então a gente tem que olhar para isso aí, sempre levando em conta a questão de ser sustentável, tá? E aí educar os nossos usuários, patrocinadores de projeto, todo mundo que está ali envolvido, para conseguir olhar para isso junto, tá? É um problema de equipe, né? Aí a gente chega no princípio que, para mim, é o princípio mais importante de todos, que é a simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho que não é realizado, né? Isso aqui é tido como essencial. O ponto da simplicidade é que muitas vezes eu consigo resolver uma situação, se a gente fala de um projeto de software, sem utilizar software, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor numa empresa e a gente acabou fazendo um trabalho de otimização olhando só o fluxo de trabalho entre as pessoas, e eles tinham o uso de papel para sinalizar que tinha trabalho para ser feito e coisa e tal. E só da gente organizar escaninho, bota lá papel para entrar, papel para sair e tal, das mesas, e o cara conseguia identificar as rotinas que ele tinha que fazer baseado no trabalho que estava aparecendo. Acabou acontecendo que ele conseguiu otimizar o funcionamento dele, que ele começou a conseguir trabalhar remoto alguns dias, ele começou a conseguir organizar o trabalho da equipe,
Ele chegou até a tirar uma pessoa da equipe, porque acabou que não precisava mais ter, tinha um papel lá que ele conseguiu só de organizar onde que tinham que ser colocadas as coisas, onde que o material era organizado. Ele minimizou a quantidade de desperdício que tinha, né, no dia a dia, e isso habilitou ele. Ele poderia, no caso, tirar uma pessoa dele, foi o que ele acabou fazendo, tirou a pessoa de um lugar, acabou depois contratando para outro lugar, show! Né? Então ele conseguiu otimizar tempo, né? O recurso de tempo dele para fazer uma atividade de um lado, e isso acabou permitindo criar mais oportunidade de um outro lado, criando mais orçamento para ele, e por aí foi. Então a questão é conseguir enxergar isso. Muitas vezes a gente quer resolver um problema com aquela ferramenta que a gente conhece, mas às vezes eu não preciso resolver o problema, eu consigo dar um passo anterior ali e nem precisar trabalhar com ele, né? E ainda falando de software, muitas vezes já existe uma funcionalidade no sistema adequada para aquilo que o usuário precisa, mas ele quer algo mais específico e a gente não tem a capacidade de dizer não. Não, tenta usar isso que existe hoje, daí a gente conversa, né? E às vezes o cara, não quero usar, quero que faça uma coisa nova. A gente acaba fazendo, às vezes porque eu estou ganhando dinheiro para fazer essa coisa nova, só que com isso eu estou criando partes do sistema que deixam de ser utilizadas, que nunca mais vão ser utilizadas, e aí eu vou ter código lá morto, né, dentro do meu código-fonte. E eu nem percebo isso. Então a gente tem que, de um modo ou de outro, estar olhando para isso também, né, vislumbrando, usar cada vez mais aquilo que já existe no software. Né? Tá? Então, algo por aí. O penúltimo princípio, desses 12 que tem aqui, as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Esse papo de ser auto-organizado, autogerenciado e coisas assim, eu acho que vem de um ponto, de uma palavra que eu acho ela muito forte, que é o quanto de autonomia as equipes conseguem ter. A autonomia que elas possuem para poder pensar em soluções, a autonomia que elas possuem para poder tomar decisões. Então, muitas vezes quando a gente começa a atuar, e aí eu tenho um papel de especialista numa equipe, por exemplo, no início nada vai ser avançado naquela área sem eu dar minha opinião, sem eu dizer o direcionamento que tem que acontecer e por aí vai. Mas aos poucos eu vou dando mais confiança para a equipe, permitindo que ela, não é nem eu errar mais, mas que ela permita que ela experimente mais coisas, e a partir daí eu começo a ver que não funciona, está funcionando melhor. Então eu passo a dar mais poder para aqueles caras, eu habilito eles a poder fazer mais coisas, e aquela equipe daqui a pouco consegue entregar mais, consegue pensar melhor sem a minha presença, eu tido ali como especialista, e daqui a pouco eu passo a ser mais um no meio daqueles caras, sendo mais uma opinião, que é o que a gente deveria estar buscando para qualquer coisa do que a gente faz, né? Então eu habilito as pessoas a fazer algo novo, e depois eu me torno só mais uma opinião no meio daquele monte de opiniões que vão derivar para algo efetivo, né? Então, aqui entra a questão de pareamento, aqui entra a questão de quanto de conhecimento eu construo dentro da equipe para não deixar a criação de ilhas, criação de dependências dentro de uma equipe. Eu não consigo deixar alguém sair de férias porque o cara não pode sair de férias porque ele tem que estar lá presente, porque ele tem que participar de reuniões, ele tem que saber falar sobre tal assunto. Então, é interessante até uma autoavaliação muitas vezes de ver coisas que só eu sei fazer e como é que eu faço para diluir esse conhecimento entre outras pessoas da equipe. Né? Então, ter esse tipo de decisão. Tá? E aí, isso fecha o último princípio, que na verdade faz a roda toda essa girar, que é, em intervalos regulares, a equipe reflete, né, sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Aqui vem uma questão, aqui entra a palavra melhoria contínua, aqui entra o termo melhoria contínua muito presente, aqui entra toda a parte de cultura Lean, de trabalhar a eliminação de desperdício, de aumentar a participação que eu tenho dos clientes ou de quem ajuda nas decisões do projeto, do produto ou serviço que está sendo construído, enfim, mas de ter esse momento de reflexão. Né? E esse momento de reflexão, aqui é um momento de reflexão do time, mas muitas vezes nem a gente, como indivíduo, para ter essa reflexão. Então, esses intervalos regulares aqui, ele vale não só para a equipe, mas também no indivíduo e também para a organização como um todo. Então, eu poder olhar para o
não só para a equipe que eu participo, mas como a empresa que eu faço parte, o time, a departamento, enfim, e aquele organismo ali poder enxergar como que ele dentro de algo maior consegue ser mais efetivo. Então, às vezes a gente está falando de como é que eu, empresa, consigo entregar mais valor para a comunidade que eu faço parte. Sei lá, né? Como é que eu posso emitir menos carbono? Sei lá, pode parecer umas loucuras de conversa, mas vai acabar fazendo sentido para aquilo, né? Se eu já explorei tudo que eu podia explorar, em que mais eu posso me tornar mais efetivo, ajudar meu time a ser mais efetivo, a empresa que eu faço parte a ser mais efetiva, e por aí vai. Então todos esses princípios, eles vão estar sendo vistos como presentes em praticamente qualquer metodologia ágil que a gente vai olhar, o Extreme Programming, o Scrum, o Feature Driven Development, sei lá, outros caras que apareçam aí, né? Você vai usar o Kanban como sendo o Kanban System lá, usar como metodologia de trabalho e buscar fluxo contínuo e tal. Todos esses caras aqui, de um modo ou de outro, eles se tornam presentes ali nessas brincadeiras todas. Então, e a questão do intervalo regular também tem a ver com a história do ritmo, tem a história com ser sustentável. A cada X semanas ou a cada semana eu reúno a equipe e tenho uma rotina de buscar melhorar alguma coisa do time que possa, né, se tornar melhor. Então, buscando otimizar tempo, buscando otimizar, né, o que eu realmente preciso trabalhar, né? E é isso, esses são os 12 princípios por trás do Manifesto Ágil, e fica aí de dica para questionar esses princípios, ver quais deles fazem mais sentido, quais não fazem, quais poderiam ser modificados para os dias atuais, né? A gente lembra que o Manifesto Ágil é um documento de 2001, são aí 14 anos de evoluções que a gente tem no mercado de desenvolvimento de software, novos conceitos, novas tecnologias, né, novas linguagens e várias outras coisas que a gente tem aí acontecendo. E é um momento de ver o que pode ser, né, modificado ou mudado, que é o que o próprio último princípio fala, né? Intervalos regulares, refletir como se tornar mais eficaz, refinar e ajustar o comportamento de acordo. Então é isso aí. Valeu para quem está assistindo ao vivo aqui, valeu para quem está assistindo aí o vídeo gravado, deixa comentário e vamos lá, valeu.